Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos fazer aqui uma análise rápida de Vasco 2, Paysandu 2, classificação do Vasco para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou chegando agora de São Januário, vamos estar aqui trazendo rapidamente uma análise de tudo que eu vi nessa partida e depois vamos analisar também o que o Flávio Dias falou a respeito desse jogo lá no Atenção Vascaíno. Na minha opinião, o Vasco fez até um bom jogo, um bom primeiro tempo, né? Infelizmente, o horário não é muito bom aqui no Rio de Janeiro, muito trânsito, não deu para eu chegar no início da partida, consegui chegar ali por volta dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. Dali em diante eu vi um Vasco soberano na partida, o Vasco jogando muito bem, principalmente o Marino, que para mim fez a melhor participação dele no jogo de hoje. O nosso goleiro estava muito bem também, Léo Jardim tirando muitas bolas ali, se antecipando, saindo com um bom tempo de bola, coisa que ele vinha deixando muito a desejar. No meio de campo, o Thiago Mendes, apesar de ter sido expulso numa bobeira no final da partida, prejudicando o Vasco para a próxima fase, fez uma boa partida também, comandou o time, fez um golaço. O Barros muito bem na marcação, verdadeiro leão, tomando conta ali do meio de campo do Vasco, mas infelizmente o nosso sistema defensivo mais uma vez deixou a desejar. Saldívia mais uma vez complicando, querendo sempre fazer as jogadas mais difíceis. Os toques de bola dele é sempre um toque complicado, a bola nunca chega muito bem para o seu companheiro. O zagueiro pela esquerda, Lucas Freitas, teve até em melhores condições, mas também não inspira muita confiança. Piton, horroroso. Mais uma partida decepcionante do Piton. Fez até umas boas jogadas ali pelo ataque, mas o primeiro gol, já no último lance, né, do primeiro tempo, que o time do Paysandu fez, foi numa falha grotesca. Ele deixou, né, com que o meio-campista do time do Paysandu colocasse a bola ali entre a zaga. Ele deu um carrinho e acabou falhando e tomou o gol. Não consegui ver o segundo gol do Paysandu. Infelizmente, a torcida onde eu estava fez o favor de arriar ali o bandeirão. E justamente quando levantou o bandeirão, eu estava vendo a bola no meio de campo e dizendo que não tinha sido impedimento. Não entendi nada, não sei nem como é que foi. Dizem que foi gol contra do Saldívia, mas infelizmente não tenho como eu opinar. Mas o Saldívia, infelizmente, está deixando muito a desejar. Tem que sentar no banco de reserva, tem que ver aí o Vasco contratar aí urgentemente, não um, mas dois zagueiros para poder fazer ali frente, né, a um sistema defensivo muito fraco. Todo jogo a gente toma gol, apenas no último jogo a gente conseguiu vencer o Atlético por 1-0, mas mesmo assim o time do Vasco sofre bastante defensivamente. No segundo tempo, o time caiu um pouco de produção, acho que o Renato mexeu errado, principalmente tirando o Marino, né, que vinha bem, estava tentando as jogadas, tudo estava dando certo, as jogadas que ele estava tentando, ele estava conseguindo acertar, estava tomando muitas bolas na velocidade do time do Papão. Então não merecia ter saído, poderia ter jogado ali mais pelo menos mais uns 10, 15 minutos, para o cara pegar mais confiança ainda, para poder resolver esse problema aí, né? Ele que vinha jogando muito mal. No último jogo já teve uma boa participação e hoje, para mim, foi o melhor jogo do Marino no time do Vasco. O PH sofreu ali uma pancada muito forte, né? Pumita Rodrigues entrou no lugar dele, quase fez um gol de cabeça. O PH estava bem na partida, não estava tão bem no ataque, mas estava ajudando bastante defensivamente. E o Rojas, né, fez ali o seu primeiro gol, né? O Rojas, que é o motorzinho do time, é um cara que conduz bem a bola ali, tem um bom toque de bola. No segundo tempo entraram o Adson, né, que também manteve ali o bom nível pelo lado direito, né, no lugar do Marino. O Spinelli melhorou bastante, né? O ataque do Vasco com o David e o Brenner estava muito mal, né? O Brenner
Não sei o que acontece com esse jogador, parece que ele não tá com vontade de jogar no Vasco, ele até corre, mas você vê que não é aquela entrega total. O David até correu bem, tentou algumas jogadas ali, mas infelizmente não conseguiu fazer um gol, né? Poderia ter se desmarcado melhor ali num lance em que o Marino tomou a bola ali pelo lado direito, né? Entrou no interior da área, mas ficou sem a opção de toque, porque o David estava muito próximo do zagueiro. Quer dizer, se o Marino toca a bola para ele ali, provavelmente o zagueiro poderia dar um corte. Ele preferiu jogar pro Rojas, que estava melhor posicionado, e o Rojas não conseguiu fazer o gol. Ele depois ainda deu uma reclamação ali com o David, pedindo que o David afastasse para poder receber a bola em melhores condições, mas a gente sabe que o David não é centroavante, ficou um pouco enrolado. O Spinelli entrou, botou fogo no jogo, correu bastante, lutou, quase fez um gol ali de cabeça, depois deu outra cabeçada, passou muito perto. É um cara que incomoda bastante o time adversário. O Colômbia entrou lá pelo lado esquerdo, mas mais uma vez mostrou que a cabeça dele não está no Vasco da Gama. Eu acho normal. Se eu estivesse no lugar dele, eu também não estaria pensando, né, totalmente no Vasco. Eu não gostaria de me machucar, né? Ele que está aí numa iminente convocação para a Copa do Mundo, é um cara que vem jogando muito bem, está na pré-lista da Colômbia. Então, parece que isso está mexendo um pouco com o psicológico dele, mas até fez ali algumas jogadas, né, individuais, boa, deu uma boa canetada lá no jogador do Papão, né, tentou ali algumas jogadas individuais, mas infelizmente parece que está um pouco desligado, não foi o Andrés Gomes do que vinha jogando aí, né, sendo um dos melhores jogadores do Vasco. Gostei, no total do jogo, gostei, fez um ótimo primeiro tempo, segundo tempo caiu um pouco nessa questão do ataque, né, mexeu no ataque de uma vez só, e o time deu uma desorganizada. No final, o Thiago Mendes comprometeu ali a belíssima atuação dele, dando uma cotovelada. O Renato concordou também, eu vim escutando aí a entrevista do Renato, mas o Vasco, o que valeu mesmo foi a classificação, né, para as oitavas de finais, e na próxima fase vai ser um sorteio. Vamos ver quem o Vasco vai pegar. O Vasco que na primeira partida ganhou por 2-0, veio com um placar muito bom, estava quase certa já a classificação, né? E concretizou, e agora o Vasco recebe 3 milhões na próxima classificatória. Como eu já falei, vai ter o sorteio, vamos ver aí quando vai ser o sorteio dessa próxima fase. Creio eu que possa ser aí semana que vem, já que acho que hoje terminam aí os jogos de volta da Copa do Brasil. Essas foi ali a minha análise superficial, né? A gente não tem muito o que anotar, né, no calor da torcida, mas gostei do jogo, no geral, gostei muito do jogo do Vasco. O Vasco vem subindo de produção aí com o comando do Renato Gaúcho. E agora, então, vamos à análise lá do Flávio Dias, vamos reagir o que o Flávio Dias falou depois desse jogo entre Vasco 2 e Paysandu 2, Vasco classificado na Copa do Brasil. Fiz aqui uma separação de pontos positivos e negativos. O Vasco entrou hoje com uma vantagem de 2 gols, adquirida no jogo lá de Belém, em que o Vasco, é bom lembrar, teve um primeiro tempo ruim, o Paysandu teve chances, e o segundo tempo do Vasco foi muito bom. E a gente poderia ter vindo com 3-0 se a gente não tivesse sido prejudicado pela arbitragem da dona Daiane e do senhor Ramon Abate-Abel. Aliás, abrindo um parênteses para a arbitragem, esse árbitro Braulio da Silva Machado é uma das coisas mais dantescas do futebol brasileiro. O sujeito é um bufão, cara. Ele é um bufão em campo. Sabe, um árbitro confuso, um árbitro ruim, árbitro marrento. Eu não gosto de árbitro ficar sorrindo. Parece que sacaneia o jogador na hora de marcar alguma coisa. Aí ele não dá cartão amarelo pra ninguém. Ninguém. O Paysandu sentou-lhe a porrada. Eu achei que o árbitro foi um pouco ruim mesmo. Não. Porrada mesmo, porrada comeu. Paulo Henrique tomou porrada, o Rojas tomou porrada e nada, nem um cartãozinho amarelo. Aí, nesse protocolo aí, Sintra Bassols,
né? O Thiago Mendes corre, se protege. Não. Ele dá cartão vermelho direto pro Thiago Mendes. Deu cotovelada. Lamentável, cara. Lamentável. Então eu separei aqui pontos positivos e pontos negativos dessa classificação que o Vasco teve pelo merecimento do primeiro jogo. Porque por hoje o Vasco não mereceu classificar, na minha opinião. E olha, eu tô andando, vocês me conhecem, eu tô andando para... Mas é pessimista, dane-se, eu quero o melhor pro Vasco. E o que foi feito hoje em campo, para mim, abre feridas grandes. Positivo. Vamos ao positivo. 3 milhões na conta. A classificação. Ótimo. Classificou. Apesar de, classificou e passa de fase. Thiago Mendes, para mim o grande destaque do Vasco. Jogou uma grande partida. E foi injustamente expulso. Injustamente expulso. E me preocupa porque parece que está começando a pegar uma pecha de jogador que vai tomar cartão todo jogo. Eu acho que o Thiago tem que se cuidar um pouquinho nisso. Mas fez uma partida, para mim, de almanaque de novo. O gol dele foi um golaço, participou de todos os lances, chegou na área, tem vontade, tem disposição. Jogadoraço. Então, o Thiago Mendes, para mim, é um ponto positivo. Jogou muito bem. Muito criticado por não sair do gol. O goleiro do Vasco hoje saiu várias vezes. Verdade, também concordo. E bem do gol. É um Jardim muito firme. Apesar dos inimigos na trincheira que cismam em dar bolas para ele sair com os pés da pior maneira possível. Mas esse é o ponto negativo. Sempre fica atrapalhado. O Rojas fazendo o primeiro gol. Também importante achei. Pro menino, que jogou um bom jogo. Jogou uma partida interessante. Espero que não tenha se machucado. Um ponto positivo. O Marino Inestrosa, muito a partir bem do gol, fez uma boa partida, mas quase jogou tudo pelo ralo numa atitude absolutamente inexplicável. Ele rouba a bola, o David está na pequena área, ele podia escolher, fechar o olhinho e dar pro David ou pro Brenner. E ele não dá a bola. Toca pro Rojas, na perna esquerda, pro Rojas chutar. Eu acho ali que a posição estava errada. Era mais um gol do Vasco numa jogada dantesca do Marino Inestrosa, mas fez um bom jogo. Importante. Gente, aí eu comecei a procurar aqui mais coisas boas. O Barros. Barros muito bem. Não. Agora, coisa negativa tem aos montes, né? Eu disse no intervalo aqui, quem acompanhou o nosso intervalo, que com 1 minuto de jogo eu já não tinha nenhuma confiança nesse sistema defensivo do Vasco. Com 30 segundos de jogo, o seu Saldívia domina a bola. Muito ruim. Lá atrás. E não satisfeito de fazer aquela cagada que ele fez com o seu Fusato. E eu falo aqui, Fusato não pode jogar no Vasco. E o Saldívia está começando a entrar na linha também. O Saldívia domina a bola, sai trotando com ela e perde a bola, porque o Braulio não deu falta. Mas com 30 segundos a gente não sabe como é que o árbitro vai apitar. Mas aí ele dá armas ao bandido. Eu não consigo confiar nesses dois zagueiros do Vasco, o Saldívia e o Lucas Freitas. Não consigo. Jogadores inseguros. Inseguros no gestual, na postura, no dominar de bola. Sempre a bola deles pipoca mais. Sempre o passe deles é mais curto. Nunca é um passe firme, nunca é um passe certo. Até para rifar, eles rifam errado. Então, eu avisei no intervalo de jogo que a gente ia tomar um gol ou ia ter uma cagada com essa defesa, porque o Piton não sabe marcar na lateral esquerda. A gente tomou um gol. E o gol do Saldívia é de um jogador arrogante para jogar futebol, porque o Saldívia precisa alguém dar um esporro nele. Filho, você não é o maior zagueiro da América do Sul, cara. Ele pensa porque que é. Ele faz o gol contra, porque ele vai displicente na bola. Porque ele não vai firme na bola. Ele dá um toquezinho na bola. E a bola trai. Achei o gramado hoje de São Januário realmente irregular. Acho que tem fundamento com algumas pessoas que comentaram que o gramado não tá legal. Achei o gramado meio duro, meio irregular. E o Saldívia entrega de novo a rapadura e tá entrando na listinha. Só que tá entrando numa listinha perigosa, porque ele é o zagueiro reserva do Vasco. E o titular é o Cuesta. E também que tá dando mole. Atrás, errou no gol do Pedro. Porque o outro também é zagueiro meigo, amigo. Zagueiro que pede desculpa para fazer falta.
Então, diretoria do Vasco, prioritariamente a gente precisa contratar 1 a 2 zagueiros. Concordo plenamente. Porque o outro zagueiro também se borra todo. Os 2 zagueiros do Vasco acabaram o jogo completamente borrados de medo. Completamente borrados. Então esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo, que não é novidade para ninguém, é o Lucas Piton. Que tem uma incapacidade do choque, do embate, da marcação, que é um negócio impressionante. O jogador ruim para marcar, que é o Piton. Com a bola no pé, ele sabe jogar. Ele não é bagre, ele sabe jogar futebol. Agora, para marcar é um negócio assim impressionante. E o pior que marcar, não dá para não ensinar, é fácil ensinar. É só ter atitude, que aliás é um defeito sério desse time do Vasco. Esse time do Vasco, tirando alguns 2 ou 3, tem uma dificuldade de preencher espaço, de marcar, é um sono às vezes para voltar, fazer uma recomposição, é um negócio de, o cara passou, você faz assim com o braço, tipo, eu não fiz falta, faz a falta, cara. Qual é o problema, porra? O time do Vasco não faz falta. O jogo, faz parte, porra. Então, marcação do Piton. Andrés Gomes, entrou no segundo tempo, parece que enquanto o Marino subiu um pouquinho, o Andrés Gomes está afundando na terra. Erra absolutamente tudo que tenta. Cava falta mal, erra passe, se enrola com a bola, tenta driblar e não consegue, aí quer meter caneta, tá muito deslumbrado com alguma coisa. Sabe aquela coisa, parece que subiu o sucesso à cabeça? Tá Copa do Mundo. Deslumbradão assim, achando que é o novo, sei lá, é o Vini Júnior, é o Rafinha, é o Mbappé, e não é, Andrés. Você é um bom jogador, mas que tá caindo demais. Tem um lance do contra-ataque do Vasco, o Nuno domina a bola, ele tá lá atrás, caminhando, e dá uma bola no pé dele, ele caminha com a bola, sem aquela volúpia, nitidamente se poupando, cara. Tirando o pezinho, pra não se machucar, Copa do Mundo vem aí. É isso aí. Tem negócio de Copa do Mundo. Outra coisa ruim, desgaste, né? Pro jogo, ou pros jogos. Um jogo desse que o Vasco entrega por conta de um gol contra desse zagueiro do Vasco, que parece que é o Beckenbauer, que botar todo mundo pra jogar. Porque senão a vaca ia pro brejo com o Bezerro e tudo. Porque os caras fizeram um gol aos 50 do primeiro tempo e fizeram um gol a 1 minuto do segundo tempo. Complicou o jogo. Não, claro complicou, que complicou. Não. Paysandu tava ali com uma desvantagem, mas veio como franco atirador. É porque o time dos caras tem limitação, CLC. Mas fez um jogo digno, foi aplaudido pelo seu torcedor, que aliás foi em bom número a São Januário. Parabéns ao Paysandu. Atitude extremamente digna. Jogou bem, fez um bom jogo. Então a questão do desgaste pesa. Não impôs nenhum medo na torcida. A expulsão do Thiago Mendes, injusta ao meu ver, e que prejudica na próxima fase da Copa do Brasil, porque a gente perde nosso melhor jogador. Ele foi imbecil ali. Ele deu uma abraçada no cara. Nosso melhor jogador já para a próxima fase de oitavas de final. Porque nem que o jurídico do Vasco possa fazer milagre, vai conseguir mudar alguma coisa. Vai ser difícil, vai ser complicado. Lesão, Paulo Henrique e Rojas. A do Paulo Henrique, então, extremamente preocupante. A gente não sabe o que pode ter sido. Preocupante, tomara que não tenha sido nada. Tomara que não tenha sido nada grave, mas preocupou, muito preocupante. E o Rojas também. Acabou saindo com o tornozelo tosquiado lá, o joelho sentindo. Uma questão importante. Foi uma bola que bateu na ponta do pé dele. E DVD. Meu Deus do céu. É a dupla não faz gol e não quero fazer. Parece o ataque transfusão de sangue. Os caras sem tesão, sem vontade. O DVD até brigando um pouquinho, o Brenner corre de um lado pro outro, mas aquela marcação final, você vê o Spinelli lá, dá carrinho, dá porrada, dá voadora, dá letra, tenta tirar a bola por cima no rebote. Tem um lance no primeiro tempo que o Paulo Henrique chuta errado e mal, e o goleiro do Paysandu dá rebote. Não vem ninguém pro possível rebote. Ninguém acredita que o goleiro vai largar a bola. Estão lá fora torcendo. Aliás, tem alguns jogadores do Vasco dentro de campo que às vezes passam o jogo torcendo. Então eu acho que a atuação do Vasco foi muito ruim no segundo tempo. Muito ruim. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí da análise do Flávio Dias? Parece que ele se enrolou um pouco aí na dinâmica do comentário, né? No primeiro, ele elogiou muito o primeiro tempo e falou mal
Falou mal do primeiro tempo, elogiou muito o segundo tempo no começo da análise e no final ele já tava falando que o segundo tempo foi ruim, mas isso faz parte, né? Tá falando tudo ali no improviso, não custa nada passar por cima dessa falha. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou dessa partida, concorda ou não com o Flávio Dias, com a minha análise que eu fiz aí antes do Flávio Dias. Seu comentário é importante, seu like para ajudar o canal a divulgar os nossos vídeos. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para receber nossos vídeos futuros e com isso você vai estar ajudando o canal a crescer aqui no YouTube. E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína.